pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Hoje vamos aí estar continuando nosso trabalho, nossas atividades na disciplina de gestão na cadeia de suprimentos. E hoje nós vamos falar sobre a gestão da demanda, que, como nós conversamos na aula anterior, talvez seja uma das primeiras atividades da gestão na cadeia de suprimento. Então, vocês viram que a cadeia, né, é uma rede formada por diversos atores e por diversas atividades. E a cadeia de suprimentos, ela se organiza em torno de uma necessidade de um cliente, em que toda essa organização vai buscar como objetivo atender a essas necessidades e os desejos desses clientes. Então, para isso, né, a demanda, ela puxa e organiza todas essas atividades que derivam ao longo da cadeia de suprimento. E hoje a gente vai ver isso, né, de onde surge, qual a importância de gerir de forma bem feita essa demanda, né, e como é que a gente pode pensar em alguns efeitos e nos planejarmos para, né, sermos eficientes na gestão da cadeia de suprimentos. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Para começar, é importante que a gente entenda o que é valor, né? E aí eu vou dar alguns segundinhos para vocês refletirem. O que é valor? Vocês já ouviram falar essa palavra, essa ideia de que as empresas elas existem para criar valor, né? O que é valor para vocês? Pensaram? Tá bom, então, vamos lá chegar um pouco no consenso do que é valor. Primeira coisa, valor não é preço, são coisas diferentes, né? O valor que eu estou falando é uma outra questão, né? Preço é tem uma frasezinha que as pessoas gostam de dizer que preço é o que se paga, valor é o que se leva, né? Mais ou menos por aí. Preço é a quantificação financeira, né, daquilo que eu estou comprando, daquilo que eu estou vendendo. Já valor é digamos que aquele atendimento daquela necessidade, quão satisfeito eu estou. Quando eu mensuro isso, né, que é uma questão subjetiva, mas eu estou mais aí próximo do entendimento do que é valor, né? Quão satisfeito eu estive fazendo aquela compra, adquirindo aquele produto, né, o quão ele atendeu a minha necessidade. Então, existem vários conceitos de valor, e isso depende da pessoa que está julgando o valor. Então, valor para a empresa é uma coisa, valor para o cliente é outra coisa. Mas, em termos de conceito aqui falando sobre valor para o cliente, a gente pode entender que valor são todos os fatores quantitativos e qualitativos em torno, né, dessa experiência de compra do cliente. Então, tudo que é gerado, tanto de satisfação, de felicidade, de alegria, de compensação financeira, está ligado ao conceito de valor. Então, o quão satisfeito o cliente teve ou não, né, com aquela compra, com aquela experiência de compra realizada. E por que eu estou colocando isso nesta aula? Né? Porque valor, ele é imprescindível para eu organizar minha cadeia de suprimento. Como eu falei, a cadeia de suprimentos, ela se organiza buscando atender uma necessidade, buscando satisfazer um tipo de cliente. Então, eu tenho que entender quais são as ânsias desse cliente, né, o que é que ele quer. A gente sabe que diferentes empresas têm diferentes objetivos diferentes, tem diferentes clientes diferentes, né, tipos de clientes, e então entender o que é que o meu cliente quer, qual a minha missão, é que eu devo entregar para ele, e saber qual o valor que eu vou gerar para ele, é a primeira coisa, para a gente começar a pensar na demanda, né? Então, como eu falei, eu posso ter uma empresa que vai atendendo um público que preza por
por um serviço mais barato, e aí minha cadeia de valor ela pode ser organizada tentando realmente oferecer um preço mais barato, ou eu posso ter um cliente que é mais exigente, que paga um pouco mais caro por isso, então minha cadeia também ela vai se organizar para atender aquele cliente. Então vejam que já aí, pegando esses dois tipos de clientes, a gente pode ter tipos de valores diferentes. E aí, a primeira tarefa, enxergando a criação de valor, é eu saber o que é que meu cliente quer, como é que eu posso estruturar, a partir desse entendimento do qual valor eu quero gerar para ele, aí é que eu vou estruturar a minha cadeia de suprimentos para atender e para criar valor. Certo? Vamos lá. E aí a gente chega na questão da gestão da demanda. Sabendo qual valor eu quero criar, eu vou depois tentar mensurar, né, o que é que eu devo oferecer a esse cliente e a quantidade que eu devo oferecer. E aí a gente fala que a primeira atividade da cadeia de suprimentos, uma das primeiras atividades, porque tudo isso, quando eu terminar, meu cliente quer isso, aquilo, outro, e eu vou precisar de tanto para atender essa quantidade de clientes, né, e essas exigências desses clientes. Esse entendimento inicial é o que puxa todas as outras atividades da cadeia de suprimento. Né? Então, a partir do entendimento da demanda, do que o meu cliente quer, do que eu preciso para gerar valor, de quanto, né, eu preciso para atender a essas necessidades, isso tudo puxa as outras atividades de produção, de estoque, de armazenamento, de distribuição, de entrega ao consumidor final. Então, veja bem, se a gente for falar de forma isolada, por exemplo, se uma empresa pequena que atenda a 10 clientes, por exemplo, pode ser que eu não tenha um prejuízo tão grande se eu fizer se eu mensurar uma demanda errada. Digamos que eu imagino que eu vou ter 10 clientes esse mês, mas no mês eu termino com 8 clientes. Dependendo do meu serviço, do meu produto, pode não ser um prejuízo muito grande. Mas imagina isso multiplicado por milhares. Né? Uma empresa grande, se ela não fizer uma gestão da demanda eficiente, ela pode ter prejuízos enormes. Né? Então, é uma atividade crucial e também, ao mesmo tempo, é uma atividade muito difícil, porque, como quase todas as atividades da organização, a gente trabalha aí em meio a uma incerteza. Então, eu tentar minimizar essas incertezas, estrategicamente, eu posso ter ganhos expressivos nisso aí, tá bom? Então, a demanda é uma das primeiras atividades da cadeia de suprimentos, e ela tem algumas dificuldades. Para mensurar a demanda que eu vou ter, né, algumas dificuldades que eu encontro é a questão da falta de precisão das informações, a redução dos giros de estoques que são, né, inconstantes, os altos índices de obsolescência e a grande variedade de produto. Então, isso é uma dificuldade muito, muito grande, porque às vezes eu tenho cada produto, dependendo do tipo de empresa, eu tenho um público diferente, uma demanda diferente, consequências externas que me afetam diferente, né? Então, há ainda mais essa dificuldade. E tudo isso, diante dessas dificuldades, podem gerar perdas complicadas para a empresa, como um desperdício, né, a falta ou excesso de estoques, e isso dá uma baixa na margem de lucro, né, isso representa perdas. Então, como eu falei, às vezes, se a gente olhar para uma perspectiva de uma empresa pequena, pode não ser tão complicado assim, mas numa empresa de porte grande, em que a demanda, né, é aí de milhares e milhões,
isso pode representar uma perda representativa nos lucros da organização. Certo? Então, por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para essa importância de se gerir a demanda. Okay? Então, aqui a gente tem algumas definições do que é a gestão da demanda. Eu vou pegar essa aqui do meio, que diz assim, que gestão da demanda é eu alinhar os processos de criação e atendimento da demanda entre as funções da empresa e entre as empresas da cadeia de suprimentos, explorando assim sinergias entre o marketing e a cadeia de suprimentos, com o objetivo de obter vantagens competitivas. Então, a gestão da demanda é como se fosse o conciliador de enxergar a demanda que existe para ser atendida, né, as demandas e exigências feitas ao longo da rede, da cadeia de suprimentos, e o real cumprimento, né, a conciliação entre essas duas, né, entre a demanda enxergada e a demanda atendida. Né, quanto mais próximos elas estiverem, melhor. E, nesse ponto, eu queria que vocês refletissem um pouco o que é que o marketing tem a ver com isso. Eu já falei algumas vezes aqui que o marketing é uma atividade muito próxima da logística. Mas por quê? O que é que marketing tem a ver com gestionar a demanda? Reflitam aí 10 segundinhos. Refletiram? Então, gente, inclusive nós temos uma disciplina de marketing no nosso curso, não é por acaso. É porque, vejam bem, o marketing ele é uma das atividades responsáveis por, né, estimular as trocas entre a empresa e os seus consumidores. Então, é o marketing que vai enxergar as necessidades, saber os desejos e os anseios dos clientes, estimulá-los a comprar, né? Estimulá-los a adotar um comportamento que a empresa deseja. O marketing é responsável por essa atividade. E essa conexão entre marketing e logística é uma ligação muito forte, porque, por exemplo, a logística ela é estruturada para atender uma necessidade que o marketing enxerga ou estimula. Então, são atividades que devem estar bem conectadas. Por exemplo, vamos lá. Digamos que eu tenho um período do ano, eu trabalho com determinado tipo de produto, e tem aí um período do ano em que eu vou ter uma baixa de vendas. O marketing ele vai entrar nessa situação. Ele pode entrar com uma campanha ou uma promoção para estimular a venda, né, e compra para os seus consumidores. Esse estímulo que o marketing faz, eu tenho que ter, digamos que eu faço um estímulo em que eu vou ter uma alta de vendas muito grande. E aí, eu tenho que estar em conexão com o marketing, enquanto logística, tenho que estar em conexão com o marketing, porque aquele estímulo que ele faz para aqueles consumidores vai demandar uma produção, uma organização logística que eu tenho que atender. Então, é isso. O marketing estimula numa ponta, enxerga as necessidades numa ponta, mas quem atende, quem produz e quem entrega é a logística. Então, eles devem caminhar preferencialmente juntos, para que não aconteça, por exemplo, falhas de o marketing estimular, fazer uma promoção, estimular uma venda muito alta e eu não ter produtos para atender a essa venda. Então, são perigos que podem acontecer caso o marketing não tenha essa ligação próxima com a logística. Então, o marketing tem tudo a ver com esse processo. É ele que enxerga as necessidades, ele que enxerga o que o consumidor quer, e é isso que puxa, que traz uma demanda para a logística. Então, o marketing leva a demanda que a logística deve atender, certo? E aí, a gente voltando para a gestão da demanda, eu tenho 3 atividades cruciais.
Uma que é a criação da demanda, que é feita junto com o marketing, né? Na outra ponta aqui eu tenho o atendimento a essa demanda, que é a efetiva entrega do produto ou do serviço ao cliente. E no meio desses dois, eu tenho a coordenação dos processos de criação e atendimento de demanda. E como eu falei, o ideal é que exista uma diferença muito mínima entre esses dois processos. O ideal é que a demanda criada e a demanda atendida sejam próximas, né? Porque isso minimiza todas aquelas consequências que a gente viu, de perdas, de baixas nos lucros. É a coordenação desses dois processos que gera uma eficiente gestão da demanda. É eu tentar, ao máximo, fazer com que a criação da demanda, né, a demanda criada, seja correspondente à demanda atendida. Com isso, essa é uma atividade muito difícil, mas atendendo isso, eu tenho uma boa gestão. Então, essas são algumas técnicas que a gente viu, alguns fatores importantes na previsão da demanda. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, perguntem a mim. E vamos ter aí uma atividade para reforçar esses aprendizados. Certo? Então, um abraço a todos e nos vemos na próxima aula.